agora, Yuri, a gente já está aqui, a gente já está recebendo aqui nos nossos estúdios em Brasília. A gente falou que a edição hoje ia ser especial, não é? Mais do que especial. Quem está aqui conosco neste momento é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui nos estúdios da CNN para essa entrevista exclusiva. E vamos lá, que o tempo é curto e as perguntas são muitas. Hoje um dia muito importante, né? A sanção do Mover, esse projeto gestado no ministério que o senhor comanda, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. Eu quero saber o seguinte, presidente. O presidente Lula, ele vem criticando publicamente as isenções fiscais, fala em rever os gastos tributários. O Mover, esse programa robusto, ele prevê 19 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028 que poderão ser usados pelas empresas para abatimento de impostos federais. Por que esse incentivo ao setor automotivo é diferente das isenções que o próprio governo vem criticando? Boa tarde. Boa tarde, Débora Bergamasco, Yuri Pita, todos os que nos acompanham aqui na CNN. Esse é um projeto de lei importante, sancionado hoje, Mobilidade Verde. O que ele faz? Ele dá um crédito financeiro para que as empresas invistam. Nós precisamos de investimento. Então, esse não é um gasto fixo, é uma subvenção, um estímulo temporário e que alavanca investimento. Só alavancou 130 bilhões de investimento na indústria automotiva. Você pode pôr aí mais uns 8, 9 bilhões na indústria de autopeças. Gera emprego, gera renda, paga impostos. Então, é preciso diferenciar bem. Você tem estímulo que gera investimento, que se traduz em crescimento do PIB. Então, ele é super, super importante. E ele descarboniza, ele ajuda na questão do meio ambiente e na questão climática. Ele vai trazer eficiência energética, ele descarboniza, ele traz inovação e ele ajuda a recuperar a indústria automotiva. Aliás, como o presidente Lula sancionou depreciação superacelerada, o parque industrial brasileiro está envelhecido. Então, é preciso renovar máquinas, equipamentos. Ao invés de depreciar uma máquina em 15 anos, você vai depreciar em 2 anos. Veja hoje a luta no mundo inteiro, os Estados Unidos colocando trilhões, não é bilhões, para poder segurar emprego e fazer a economia crescer. Presidente, meu boa tarde também ao senhor, agradecer a presença. Inclusive, o senhor mencionou a questão da depreciação acelerada. Tratamos desse assunto no começo desse ano, quando o senhor participou conosco, comigo, com o Daniel Richtner, no WW. E aí vou pegar este gancho do Daniel Richtner, porque hoje ele trouxe também aqui na CNN a informação de que a indústria automotiva brasileira quer uma taxação de 35% em cima de automóveis elétricos, do que eles chamam de invasão de carros chineses. Aproveito esse gancho porque o senhor acabou de voltar da China, o senhor esteve no início do mês, inclusive com o próprio presidente chinês Xi Jinping. Como o senhor vê este pedido da indústria automotiva para uma taxação, se isso é legítimo ou se seria uma barreira protecionista? E nesta conversa com Xi Jinping, podemos esperar a visita do presidente chinês na reunião de cúpula do G20 no fim deste ano? Olha, Yuri Pita, primeiro em relação à importação de veículos. Se você importar hoje, pode importar um carro de luxo da Europa, dos Estados Unidos, você vai pagar 35% de alíquota de importação. Então, isso já existe já há muito tempo. Você importou um veículo, eu fabrico o veículo no Brasil, então você quer importar, pode importar, mas você tem uma alíquota de importação. Os Estados Unidos é 100% a alíquota de importação. O que nós fizemos no Brasil foi um phase out, dizendo, olha, nós vamos gradualmente aumentar até chegar em 35% em mais de 3 anos. Então, você vai ter uma previsibilidade. O que a Anfavea, a indústria automotiva, quer é que aplique já os 35% e que acabe com a cota. A cota, quem está investindo no Brasil pode importar com imposto zero, mas também em 3, 4 anos acaba essa cota. O que eles querem é que antecipe essas decisões
em razão do aumento grande de importação. É um pleito deles, nós vamos avaliar na CAMEX esse pleito. Agora, queria aproveitar, Yuri e Débora, para esclarecer o seguinte: saíram alguns órgãos de imprensa de que o IPI verde iria aumentar imposto de carro elétrico. Não tem nenhum aumento de imposto para veículos elétricos no Brasil. O que se discute é um estímulo à descarbonização. Se eu tenho um veículo muito poluente, ele paga um pouco mais. Se eu tenho um veículo não poluente ou com baixa poluição, emissão de carbono, de gás de efeito estufa, eu pago menos. Mas não haverá nenhuma tributação sobre carros elétricos fabricados no Brasil. Presidente, só para tirar a dúvida bem rapidinho, para eu passar para a nossa colega fazer a pergunta, mas quando na CAMEX, tem alguma previsão já de quando isso pode ser discutido? Porque a gente sabe que o próximo reajuste aí da taxação, digamos assim, já é em julho. Talvez seja até uma reivindicação, um pedido da Anfávia, já começar, de repente, para agora, para esse ano, e não só em 2026 chegar nessa taxa cheia de 35%, né? Só para a gente ter uma ideia do cronograma dos próximos passos do que o senhor vai fazer. Olha, Débora, essas coisas são analisadas com muito critério, com muito cuidado e por uma análise bastante técnica. E não é um ministério. A CAMEX, nós temos aí 8 ministérios que participam. É uma gestão colegiada aí. O que está correto é o seguinte: o que foi acertado, 1º de julho, tem um acréscimo do imposto de importação. Isso foi tão positivo que estimulou 130 bilhões de investimento na indústria no Brasil. Nós chegamos a produzir 3,8 milhões de veículos por ano e reduzimos para 1.800.000. Agora está subindo. Este primeiro semestre cresceram 15% as vendas comparado com o ano passado de veículos. Ajudou também o novo marco de garantia, que tornou o spread bancário mais baixo. Então, tornou o financiamento para a compra de veículos mais baixo. Isso não tem a ver com o 1º de julho. 1º de julho é o phase out, isso vai ser analisado a posteriori. Ok, agora eu vou chamar aqui para te fazer uma pergunta a nossa analista Jussara Soares. Jussara, com você. Boa tarde, presidente. Vamos falar com o senhor. Eu queria tratar um pouquinho sobre orçamento. O senhor já defendeu uma revisão das despesas. Ontem, o presidente Lula, em entrevista ao UOL, ele disse que era preciso, que o problema não era cortar gastos, mas que era preciso saber se era preciso cortar ou aumentar a arrecadação. Minha pergunta para o senhor: como encontrar esse ajuste, já que o senhor participa ali desses debates também, e como lidar com o que o presidente Lula chamou de nervosismo do mercado? Olha, Jussara, eu participei da reunião com o presidente Lula, onde ele falou: vocês podem me trazer aqui todas as propostas pelo lado da despesa, para reduzir despesa. Há um compromisso do governo com o arcabouço fiscal, que neste ano é déficit primário 0. E é bom lembrar que nós estamos discutindo se é 0, se é 0,25 de déficit. Em 2020, o governo brasileiro teve um déficit primário de 10% do PIB, não é 1%, 10% do PIB. Aí você vai dizer: não, mas foi a Covid. Bom, Covid teve no mundo inteiro e o México teve um déficit de 0,5%. 0,5%. O Brasil teve 10%. E a nossa meta esse ano é 0. O que o presidente Lula falou é o seguinte: eu não quero tirar dos pobres. Então, isso não. Aliás, governar é escolher. Eu preciso reduzir gastos. Eu preciso buscar déficit 0. Agora, eu vou tirar de quem ganha um salário mínimo? É ele que vai dar a cota de sacrifício? Então, o presidente Lula deixou claro: estou aberto para discutir, vamos reduzir despesa, vamos cortar gasto, agora não vamos tirar dos pobres. Governar é escolher. Agora,
Oi, Débora, deixa eu puxar o Pedro Venceslau para também entrar aqui na conversa, Débora. Mas deixa eu rapidinho, presidente, só para voltar ao ponto da sua conversa com o presidente chinês Xi Jinping. A gente pode esperar que ele venha ao Brasil no final do ano, no G20? Sim, nós tivemos a plenária da COSBAN. A COSBAN existe há 20 anos, é o Conselho Sino-Brasileiro Brasil-China de alto nível, presidido no Brasil pelo vice-presidente, presidido na China pelo vice-presidente. A cada 2 anos se reúnem. Este ano foi na China. Só café foram vendidos 500 milhões de dólares. Em 2022, nós exportamos para a China 80 milhões de dólares. O ano passado, 280 milhões de dólares. Um contrato assinado da Luckin Coffee com a Apex, 500 milhões de dólares. Investimentos da Sinovac no Brasil, da GWM, da GAC, enfim, inúmeros investimentos. E o presidente Xi Jinping confirmou que ele estará no Brasil em novembro, no G20, e depois terá até um encontro, um evento bilateral com o presidente Lula. Agora sim, Pedro Venceslau, o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin, aqui te ouve. Vice-presidente, eu queria perguntar para o senhor sobre eleições. Aqui em São Paulo a gente tem uma disputa bastante acirrada e a candidata do PSB, Tabata Amaral, aparece em algumas pesquisas em terceiro lugar das intenções de voto. Queria saber se o senhor acha que ela pode se configurar como uma terceira via aqui na capital e se o senhor pretende vir aqui para a cidade para reforçar a campanha da Tabata no primeiro e no segundo turno. Olha, Pedro Venceslau, o pessoal fala terceira via porque ela estaria em terceiro lugar, né? Por isso que chamam de terceira via. Na verdade, é a primeira via, né? Cada um defende o seu candidato. Eu acho que a candidata do PSB, a deputada federal Tabata Amaral, ela é mulher, né? É importante a participação das mulheres na vida pública, as mulheres estão subrepresentadas, é uma renovação extremamente jovem. É uma moça paulistana da Vila Missionária, de berço muito humilde, a mãe empregada doméstica, o pai era um cobrador de ônibus, com problemas, e foi premiada na Olimpíada de Matemática, mérito próprio, estudou em Harvard, é deputada federal, compromissada com as questões da educação. Acho que ela pode fazer a diferença e tem todas as condições para crescer na campanha. Hoje em dia, a pesquisa é verdadeira, não tem pesquisa errada, mas ela retrata antes da eleição. Diz que a campanha mesmo só se define depois da parada. O que é a parada? É o 7 de setembro, a parada militar. Aí o eleitor vai dizer em que gaveta eu guardei o meu título de eleitor, né? Aí ele define o voto. Então, nesse momento, você tem muito nível de conhecimento. Quem eu conheço mais, conheço menos. Então, são mais conhecidos quem está na prefeitura, quem já disputou a última eleição, quem está na mídia. Então, ela terá muita oportunidade de crescer durante a campanha eleitoral. E terá o meu apoio. Isso não acredite muito em apoios externos, não, de quem quer que seja. Eleição de prefeito é território, é no território e é muito candidato. Gostei, tive confiança, causou esperança, é muito candidato. Os apoios são avais, né? Eles ajudam, mas não são fatores decisivos. Presidente, eu quero, desculpa a intromissão aí, mas a gente quer saber o que o senhor conversou com o presidente da China, Xi Jinping, e como é que está a expectativa? A gente sabe que a China tem uma expectativa grande para fazer a parceria PAC, né, e cinturão aqui com o Brasil, esse super projeto de infraestrutura para participar, mas sabemos também, cinturão e rota, sabemos também que tem toda uma questão política em relação, envolvendo essa parceria que é muito defendida por conta, enfim, dos bilhões em infraestrutura, mas também a questão política. Vocês trataram desse assunto e o que mais? Qual foi a mensagem da China para o Brasil que o senhor ouviu do presidente? Olha, Débora Bergamasco, coincidentemente, nessa ida nossa à China, foi comemorado 20 anos
da COSBAN e 50 anos da relação diplomática Brasil-China. E a China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Quem mais compra do Brasil é a China. Então é importante, nós precisamos exportar, né? Exportar é fundamental, porque você está gerando emprego aqui dentro do país. Só frigoríficos, 38 frigoríficos foram habilitados. E mais 4 que estavam fora voltaram. Nós estamos falando de 42 frigoríficos. É venda de carne de boi, frango, suínos, super importante. Foi aberto o mercado para noz pecan, foi pré-aberto o mercado, habilitado para uva e gergelim. Então tem muitas, o café, aqui eu citei, investimentos em infraestrutura. E o Brasil tem essa vantagem de se dar bem com todo mundo. O maior parceiro comercial do Brasil, a China. O maior investidor no Brasil, Estados Unidos, que é também o segundo maior parceiro comercial. Então, a nossa política diplomática, ela é correta. O Brasil não quer briga com ninguém, o Brasil quer é crescer e ajudar o mundo, fortalecer o multilateralismo, ajudar no livre mercado, promover a paz, né? Esse é o presidente Xi Jinping nos recebeu, coisa rara, foi muito boa a conversa, estará aqui, se Deus quiser, no G20. A viagem, foram vários ministros conosco, muito acordo comercial, muita possibilidade, não só na área agrícola, mas nós temos na China hoje investindo lá a WEG, motores elétricos, a Embraer, papel importante, a Vale do Rio Doce, nós temos Marco Polo, nós temos inúmeras, a Suzano, uma das maiores fábricas do mundo de celulose e papel. Então, é um parceiro importante e acho que vai crescer essa parceria. Nossa missão é vender. Sela ou não sela esse acordo, presidente? Não, eu acho que está caminhando, né? Eu acho que nós podemos avançar em acordo de investimentos, de facilitação de investimentos recíprocos. Nós queremos que invista no Brasil. Presidente, o senhor mencionou China, principal parceiro comercial do Brasil, e Estados Unidos também, outro grande parceiro comercial do Brasil e um país com quem o Brasil tem uma relação histórica ainda mais longa. E estamos, né, hoje aqui a CNN, inclusive, vai transmitir o debate entre Joe Biden e Donald Trump. E estava hoje ouvindo, inclusive, que China talvez seja o único ponto convergente dos dois candidatos da eleição americana, que veem a China num momento como um país hostil ou como o grande adversário desse contexto. Como que o senhor vê a posição do Brasil em relação a esses dois países e, a depender do que sai das eleições americanas, se for Donald Trump ou for Joe Biden, quem, na sua avaliação, teria uma posição ainda mais protecionista dentro dos Estados Unidos e de hostilidade em relação à China? Olha, o Brasil sempre teve uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Nós estamos no continente americano, né? A China é uma potência mundial, quer dizer, ela cresce num ritmo impressionante. Aliás, nós precisamos reconhecer, a China tirou 800 milhões de pessoas da miséria, é um país que avançou, como a Índia também, hoje é o país que mais cresce no mundo, 8% ao ano o PIB. Então, o Brasil quer ter boas relações com todos e fortalecer o comércio. Comércio exterior, exportação e importação, significa emprego, renda, as empresas poderem crescer. A nossa NIB, a Nova Indústria Brasil, é inovação, verde, sustentabilidade, competitiva, produtividade e exportadora. Nós queremos conquistar mercado. Nós batemos o ano passado recorde de exportação. Primeiro foi para a China e segundo para os Estados Unidos. Agora eu passo para a Luísa Martins, que tem uma pergunta também bastante importante para o senhor. Presidente, boa tarde. Obrigada
pela entrevista. Eu gostaria de saber em relação ao Rio Grande do Sul. O governo tem anunciado aí uma série de medidas de apoio ao Estado gaúcho depois das enchentes, né? O senhor até falou que a prioridade realmente é recuperar a atividade econômica, manter empregos, mas pelo governo do Rio Grande do Sul, as medidas parecem não estar sendo suficientes. Quais são tem algum anúncio no radar, algo que o senhor possa antecipar para a gente de novas medidas de apoio ao governo gaúcho? Olha, Luísa Martins, eu até estive no Rio Grande do Sul, primeiro no Vale do Taquari, quando teve a primeira enchente. Aliás, o Rio Grande do Sul teve há 3 anos seca, sofreu muito com a seca, depois teve a enchente no Vale do Taquari e estive lá, foi uma coisa dramática, dezenas de mortos, e agora essa enchente que é a maior desde a última que tinha tido há 70 anos atrás. Então, é uma situação realmente grave. O presidente Lula foi pessoalmente ao Rio Grande do Sul, aliás, 3 vezes, e a primeira tarefa foi salvar vidas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Hospital de Campanha, recuperar as vidas, socorrer as pessoas, abrigá-las, apoio às pessoas. Foram liberados R$ 5.100, já foram perto de 250 mil famílias atendidas, que o governo fez o auxílio para essas famílias, a reconstrução, estradas, pontes, recursos. O presidente Lula falou, não vai faltar recurso para ajudar na reconstrução. A dívida do Estado já foi postergada, então isso libera aí perto de 11 bilhões para que o Estado possa investir também na reconstrução. Foi postergada por um prazo mais longo, dá mais 12 bilhões que o governo deixa de arrecadar em termos de juros, correção monetária, e agora estão sendo feitos convênios com o Estado e com os municípios e os recursos para recuperar as empresas. O BNDES está até montando em Porto Alegre uma expansão da sua atividade, mas fará com as outras redes bancárias e também com o sistema cooperativista, que é muito forte no Rio Grande do Sul. Foram 15 bilhões disponibilizados para reconstrução, indústrias, comércio, também o recurso para compra de equipamentos e capital de giro. Então, é um recurso importante. E as pequenas empresas já reabriram as lojas lá do Mercadão, enfim, um apoio muito grande às pequenas empresas através do Pronamp. Presidente, para a gente já estar cumprindo o nosso tempo com o senhor e poder concluir essa entrevista, mais uma vez, queria só insistir no ponto da eleição americana e, inclusive, do debate de hoje, saber o quanto que o senhor está acompanhando essa disputa nos Estados Unidos, espero que assista ao debate pela transmissão da CNN e saber se, para o governo Lula, é preferível uma reeleição de Joe Biden ou se uma eventual volta de Donald Trump à Casa Branca não traria problemas para a segunda metade do governo Lula. Olha, uma boa recomendação é a gente não interferir em eleições em outros países. A gente pode ter mais afinidade, né? Claro, com o Partido Democrata, você pode ter afinidade, mas as relações são relações de Estado. Então, elas devem ultrapassar as pessoas, o personalismo. São relações de Estado que precisam ser preservadas, precisam ser ampliadas, aprofundadas em benefício da nossa população. Eu pretendo assistir o debate hoje à noite, às 22 horas, pela CNN. Gosto de debate. Até, Débora, teve um debate entre o Ronald Reagan e o Jimmy Carter, que era o presidente. E aí a pergunta era sobre recessão e depressão econômica. Aí o Reagan respondeu, recessão econômica é quando o seu vizinho perdeu o emprego. Depressão econômica é quando você perdeu o emprego. E recuperação econômica é quando o Carter, perdeu o emprego. Então, os debates são muito interessantes, porque tem coisas que marcam, né? E é um momento muito espontâneo,
que é uma coisa que não é programada, você não sabe a pergunta que vem, é estressante. Eu já participei de muitos debates. O senhor gostava? Não, ninguém gosta, viu? Se alguém disser que participar, gosta de assistir, né? Mas participar é estressante, mas é importante. Na democracia, eu diria que os debates são o ponto alto do processo democrático. Pois é, e a democracia vai ser um dos temas, certamente, desse debate. Aí, para encerrar de vez, o senhor vê a democracia americana correndo algum risco numa eventual vitória Trump? Olha, teve o episódio, né, do Capitólio lá nos Estados Unidos, que é muito triste, né? Eu acho que nós precisamos... O Mário Covas dizia, Yuri, que o sujeito pode ser um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, mais gordo, mais magro, mais conservador, liberal, mas o mais importante é quem tem apreço pela democracia e quem não tem. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. Nós precisamos fortalecer e aperfeiçoar o processo democrático, que é o povo o grande protagonista, é ele que decide. Débora, quer fazer as honras do encerramento? Tá bom, eu gostaria muito, mais uma vez, de te agradecer, presidente Geraldo Alckmin, também ministro, por vir aqui aos estúdios da CNN em Brasília, nessa entrevista exclusiva, num dia tão importante, né, em que o Mover, ele continua aí agora perene. Muito obrigada por essa entrevista e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Débora, Yuri, todos os que estão conosco na CNN.